deveria ser uma demonstração do poder da Rússia. Um míssil imparável, com capacidade nuclear, iria aos céus em um teste que mostraria ao mundo, e especialmente à Ucrânia, que a Rússia tem a capacidade de atingir qualquer país, em qualquer lugar, com suas armas nucleares. Em vez disso, o míssil nuclear imparável da Rússia explodiu na cara de Putin, deixando o líder russo humilhado mais uma vez. Uma arma de destruição em massa mais parece uma arma de constrangimento em massa. Isso se tornou a mais recente acusação contra a incapacidade da Rússia de garantir que suas armas mais perigosas funcionem como deveriam. O míssil em questão era o Rússia 28 Sarmat, também chamado Satan II nome, que sugere seu poder destrutivo. No papel, o Satan II faz jus à reputação. Às vezes chamado de arma do juízo final, o Sarmat, supostamente, é capaz de atingir quase qualquer alvo no planeta, incluindo praticamente qualquer região dos Estados Unidos. A defesa de mísseis fornece as especificações básicas do míssil, observando que ele pesa mais de 200 toneladas e que está planejado para ser um míssil hipersônico. Isso significa que ele pode viajar a mais de 5 vezes a velocidade do som. Isso tornaria quase impossível, até para os sistemas de defesa aérea mais modernos, derrubá-lo. E ainda há mais. O Sarmat transporta várias ogivas nucleares de reentrada com alvos independentes, chamadas MERVs. Um míssil com múltiplas ogivas de reentrada independente é um míssil com várias ogivas nucleares, cada uma podendo atingir um alvo diferente. Permite distribuir ataques usando apenas um míssil. A Rússia diz que o míssil suporta até 10 MIRVs pesados ou 16 leves, o que torna uma perspectiva devastadora para qualquer país que tenha o azar de incorrer na ira da Rússia. O Centro de Estudos de Guerra Conjunta afirma que o Sarmat teria alcance de 10.000 a 18.000 quilômetros ou 6.200 a 11.180 milhas. Faz parte de 6 armas de destruição em massa desenvolvidas no governo Putin. O T-Circon, Kinzhal, a Vanguard e Poseidon estão entre as 6. No entanto, o Sarmat foi criado para ser a joia da coroa por sua grande velocidade e poder. Tudo isso faz o Sarmat parecer uma arma devastadora, mas a Rússia tem um problema. Eles não conseguem tirar o Sarmat do chão. No dia 28 de novembro, a mídia United 24 informou que a Rússia realizou um lançamento de míssil de seu campo de testes Yasny, que fica na região de Orenburg, na Rússia. Esse teste, que provavelmente foi com um míssil Sarmat, não saiu como planejado. Após a decolagem, o míssil falhou. Virou em direção ao solo e explodiu em fumaça roxa perto de uma cidade próxima. A Rússia costuma ocultar testes fracassados do Sarmat, pois ele foi criado para ser uma arma intimidadora. Divulgar um teste de lançamento fracassado mostraria que a ameaça da Rússia é maior que sua real capacidade. Mesmo assim, a Rússia não pode negar que falhou em um teste recente. Há imagens e elas nos mostram exatamente como o Sarmat falhou. O vídeo de 1 minuto, já viral nas redes sociais, mostra o míssil Sarmat subindo ao céu em trajetória reta, como planejado. No entanto, não demora muito para o míssil perder o controle. Em poucos segundos, o míssil gira e cai de volta em direção ao solo. Uma grande nuvem de fumaça sobe, e a Rússia enfrenta um fracasso no lançamento do Sarmat. A United 24 afirma que moradores ouviram uma forte explosão e viram fumaça no ar. A Rússia, é claro, permanece em silêncio. As autoridades regionais disseram que não haverá evacuação após o lançamento fracassado, informa a mídia United 24. Eles também não informaram qual míssil estava em teste, mas provavelmente era um SAMAT, e os dados de Militani reforçam isso. Segundo o relatório de 29 de novembro, alguns pensaram que o lançamento fracassado era de um míssil UR-100N, com ogiva hipersônica Avangard, uma das 6 armas de destruição em massa citadas. Se esse fosse o caso, Putin teria acabado de ver uma de suas supostas armas nucleares invencíveis explodindo na sua cara. No entanto, essa crença inicial foi descartada por um analista chamado Etienne Marcuse, que trabalha para o think tank francês de estratégia e defesa Fondation pour la Recherche Stratégique. Marcuse foi ao X para explicar o que ele acreditava que havia acontecido e por quê. Ele tinha bastante certeza de que o míssil russo com defeito era realmente um Sarmat.
Embora o tipo de míssil não tenha sido confirmado, provavelmente é o Sarmat, que já destruiu seu silo de testes em Plazetsk, em setembro de 2024. Lembre-se da destruição do silo de testes. Em breve revisaremos o histórico de fracassos do Sarmat. Recentemente, avisos Notice to Airmen foram emitidos para aviadores antes do teste, abrangendo a área de Domborovsk ao campo de testes Kura, em Kamchatka. O analista diz, isso prova que o teste do míssil ocorreu com autorização da Rússia. Por fim, o analista destaca o principal motivo pelo qual esse teste fracassado do Sarmat é uma notícia tão ruim para a Rússia. Se isso for realmente mais um fracasso do Sarmat, será extremamente prejudicial para o futuro de médio prazo da dissuasão russa. A substituição dos mísseis R-36M2, que carregam parte das ogivas estratégicas da Rússia, foi novamente adiada. Como a manutenção, antes feita pela Ucrânia até 2014, segue incerta, é uma afirmação interessante. Isso nos mostra que o esforço de Putin para desenvolver novos mísseis está acontecendo justamente por causa da própria campanha de agressão e da posterior invasão que ele lançou contra o país. Essa era responsável por manter os mísseis mais antigos da Rússia funcionando. Esses mísseis estão apodrecendo, pois a Rússia não sabe mantê-los. Os mísseis Sarmat, feitos para substituí-los, explodem segundos após o lançamento. Usamos o plural por um motivo simples. Isso já aconteceu antes. Pedimos que lembre dos comentários de Marcuse sobre a destruição do silo de testes de Plazetsk. Isso ocorreu em setembro de 2024 devido à falha catastrófica de um míssil Sarmat. A Al Jazeera relatou a falha e destacou que imagens de satélite da Maxar Technologies mostram uma grande cratera em um silo do cosmódromo de Plazetsk. A cratera tem cerca de 60 metros, 200 pés, de diâmetro. Ela não aparecia nas imagens tiradas meses antes pela Maxar Technologies. Segundo a Al Jazeera, citando Timothy Wright, do Instituto de Estudos Estratégicos, acreditava-se que ali havia mísseis Sarmat. Uma possível causa é que o propulsor do primeiro estágio falhou ao acender ou teve uma pane mecânica grave, fazendo o míssil cair de volta ou pousar perto do silo e explodir. Neste caso, o Sarmat nem saiu do silo. Pelo menos! O 2025, a falha fez com que o míssil subisse algumas centenas de metros antes de perder o controle e despencar de volta ao solo. É aqui que começamos a ver a realidade do míssil imparável de Putin. E a realidade é que o Sarmat não é capaz nem de voar, muito menos de percorrer as milhares de milhas necessárias para atingir seus alvos. Nos Estados Unidos, Putin tentou ser o mais discreto possível nos testes do Sarmat. A mídia United 24 destaca que o ocorrido em novembro foi a terceira ou quarta tentativa da Rússia de lançar o míssil. Quase todas as tentativas de lançamento fracassaram de forma espetacular. A única exceção foi só um sucesso parcial. Você não saberia disso ouvindo Putin. Segundo o New York Times, em setembro de 2024, Putin afirmou que o Sarmat foi testado com sucesso. Em abril de 2022, o Sr. Putin anunciou que a Rússia havia realizado com sucesso o teste de lançamento do míssil, o único teste bem-sucedido conhecido do Sarmat, segundo informou o veículo. Ele afirmou que o míssil faria quem ameaça nosso país, em meio à retórica agressiva, pensar duas vezes. Há um pequeno problema. O próprio Putin confirmou o suposto teste bem-sucedido do Sarmat. Esse não é o selo de credibilidade que o líder russo desejava. Putin tem uma agenda, exposta na citação que o New York Times compartilha, de usar o Sarmat para intimidar opositores da Rússia. Ele diria que houve um teste bem-sucedido do míssil imparável da Rússia, mesmo sem evidências de que isso realmente aconteceu. As evidências que nós temos são mais conclusivas, sejam crateras no chão ou vídeos do Sarmat explodindo logo após o lançamento. Essas evidências revelam grande diferença entre o Sarmat teórico, divulgado por Putin, e o real, que explode em segundos. Após cada teste, o Sarmat não é imparável e nem sequer começa. Vamos retomar um tema já citado, mas ainda não totalmente discutido. Te contamos. As imagens mostram o Sarmat explodindo após falha, no lançamento em novembro, criando uma grande nuvem de fumaça roxa. A pergunta precisa ser feita: por que roxa? A resposta mostra que a Rússia enfrenta dificuldades para desenvolver o míssil ultramoderno com que tenta ameaçar o mundo.
No relatório sobre o lançamento fracassado, a Defesa Express detalhou a fumaça roxa. O veículo diz que a cor é típica de mísseis com combustíveis tóxicos. Nesse caso, os combustíveis são nitrogênio, tetroxido e dimetilhidrazina assimétrica, geralmente chamados de AMIIL e Reptil. Esses não são os tipos de combustíveis que deveriam ser usados em um míssil, que supostamente é tão moderno quanto o Sarmat. A Rússia utiliza esses combustíveis tóxicos desde a era soviética, mostrando que não evoluiu nas filosofias de design de mísseis criadas há décadas. Já dissemos que a Ucrânia mantinha os mísseis antigos que o Sarmat iria substituir. A falta de experiência técnica para a manutenção prejudicou muito a Rússia. Isso explica por que ela ainda usa propelentes hipergólicos antigos em alguns ICBMs pesados, sem adotar totalmente tecnologias mais modernas. O Reptil é a última substância que a Rússia quer que se espalhe pela cidade, próxima ao local da falha e explosão do míssil Sarmat. A fonte lembra que a Rússia já teve problema parecido com a falha no lançamento de um míssil Proton no Cazaquistão anos atrás. Esse lançamento fracassado liberou Reptil no ambiente, que, conforme a Defesa Express, é altamente tóxico e mutagênico. Produtos químicos com esse efeito podem alterar permanentemente o DNA de um organismo, causando mutações genéticas. O fracasso do Proton na Rússia foi tão grave que o Cazaquistão fez uma grande limpeza e cobrou até 90 milhões de dólares da Rússia. A Rússia agora foi atingida por um míssil, com o mesmo produto químico que causou a limpeza. Putin terá que investir muito na limpeza do local contaminado e arcar com o prejuízo de mais um míssil milionário. Isso é, assumindo que a Rússia sequer se preocupe com a limpeza. Você deve se lembrar que já dissemos que autoridades próximas aos testes do Sarmat afirmaram que não haverá evacuações. Espero que para qualquer russo vivendo perto de onde o Sarmat caiu, isso seja apenas uma mentira contada pela Rússia para convencer o mundo de que não há nada com o que se preocupar. Se for verdade, e as pessoas da cidade vizinha ficarem, elas terão que conviver com vapores tóxicos e produtos químicos mutagênicos. Putin arriscaria a saúde e até a vida dos russos para esconder o fracasso do Sarmat? Isso ainda precisa ser visto. Mas a insensibilidade que Putin demonstrou durante todo o seu governo como presidente da Rússia faria com que uma decisão dessas não fosse surpreendente. Sabemos que outro Sarmat foi lançado recentemente e já explodiu antes. A Rússia poderia até ter a chance de ver se o míssil consegue percorrer um único quilômetro, sem falar nas dezenas de milhares que ele supostamente deveria ser capaz de percorrer. Veja o que isso pode significar para o futuro do míssil invencível da Rússia. Primeiro, um míssil que já estava muito atrasado em relação ao cronograma, agora está ainda mais distante de ser implantado ativamente. Segundo a Fundação Jamestown, o projeto Sarmat está atrasado desde seu anúncio. O primeiro protótipo do míssil deveria ter sido concluído até junho de 2015, mas isso foi adiado para novembro do mesmo ano. Esse é um atraso relativamente pequeno no grande esquema do desenvolvimento de mísseis, mas acabou abrindo caminho para um projeto que não conseguiu cumprir nenhum de seus prazos desde então. Os testes são frequentemente adiados porque o míssil raramente está pronto. Considerando que a maioria dos testes realizados falhou de forma espetacular, sendo que o único suposto sucesso foi reivindicado por Putin, sem nenhuma evidência, esses atrasos são inteligentes. Militani afirma que as forças estratégicas de mísseis da Rússia precisam urgentemente certificar o Sarmat para uso, principalmente porque o projeto já está com vários anos de atraso. Os R-36M continuaram em operação mesmo após o fim de sua vida útil, estendida em 2016, pois seus substitutos atrasaram. Há um entusiasmo constante e injustificado pelo Sarmat, como exemplifica o próprio Putin. Em 12 de novembro, semanas antes do último teste falho do míssil, o site das Forças Nucleares Estratégicas da Rússia citou Putin. Este ano, testaremos o sistema de mísseis Sarmat e no próximo ano ele entrará em serviço ativo. Presumivelmente, esse comentário foi feito em 2024, já que o veículo afirma que isso significa que Putin acreditava que o primeiro Sarmat seria implantado em 2025, até mesmo em 2024. Essa afirmação parecia ridícula, já que o próprio veículo afirmou que seria bastante incomum o Sarmat ser implantado sem mais testes de voo. Até agora, só tiveram um lançamento supostamente parcial bem-sucedido. Não há indícios de restauração do silo de Plazetsk, onde ficariam os Sarmats da Rússia. Tornar
2025 uma meta ambiciosa, em 2024 já era difícil, agora é impossível. Só resta um mês para acabar o ano e o teste mais recente terminou em um fracasso catastrófico. Tudo o que a Rússia tem em mãos é um míssil imparável que nem sequer consegue voar. Este último teste só aumentou as dúvidas sobre o real perigo do projeto Sarmat da Rússia para o Ocidente. Tanto a Associação de Controle de Armamentos, ou Associação de Controle de Armamentos, quanto o Instituto Real de Serviços Unidos, ou Instituto Real de Serviços Unidos, destacaram esse ponto em 2024, quando uma detonação do SAMAT destruiu o silo de Plazetsk. A Associação de Controle de Armamentos afirmou que a Rússia declarou a implantação do Sarmat para serviço de combate em 2023, o que considerou absurdo. Putin afirmou que só faltavam procedimentos administrativos e burocráticos para o míssil entrar em produção em massa. Lembre-se que isso ocorreu após um teste parcialmente bem-sucedido e várias falhas, incluindo o incidente de novembro. O Sarmat não estava em serviço de combate em 2023, e se estivesse, não há como a Rússia confiar que esse míssil faria o que deveria fazer. Agora, com um catálogo crescente de lançamentos fracassados. Realizar um lançamento real do Sarmat agora significa que a Rússia, muito provavelmente, acabaria atingindo a si mesma com um míssil inútil que carrega várias ogivas nucleares. Se a Rússia usasse o Sarmat como está, a destruição mútua assegurada viraria autodestruição. Mesmo assim, a Rússia mantém o programa Sarmat. Segundo Nikolai Sokhov, especialista russo em política nuclear, o programa pode seguir ativo só para manter a concorrência entre desenvolvedores de mísseis balísticos intercontinentais. É isso que o Sarmat se tornou? Motivação para outra equipe de design? Tanto faz para um míssil imparável. O Instituto Real de Serviços Unidos também faz uma avaliação contundente sobre o fracasso do programa russo Sarmat. Em uma análise detalhada sobre o que causou os problemas anteriores do Sarmat, o Instituto Real de Serviços Unidos revela que o míssil pode nunca ter alcançado sua forma final pretendida, devido a problemas em toda a estrutura de desenvolvimento de mísseis da Rússia. Fragilidades no ecossistema de design e fabricação também foram apontadas como possíveis causas. Segundo o Instituto de Pesquisa, a Proton PM, responsável pelo sistema de propulsão do Sarmat, sofre com falta de pessoal. Destaca que o Sarmat é um dos mísseis mais complexos já desenvolvidos pela Rússia, especialmente pelo seu sistema de propulsão. O Instituto Real de Serviços Unidos diz que a Rússia pode ter aceitado o Sarmat em serviço, mesmo sendo um grande fracasso. Sempre que ele é testado, precisa mostrar alguma ameaça. Agora que os mísseis R-36 que ele tinha antes já passaram muito do prazo de validade, Putin está ficando desesperado. E para destacar esse fato, o Instituto Real de Serviços Unidos compara o R-36 ao SAMAT. O primeiro teve 20 testes bem-sucedidos e virou o míssil balístico intercontinental favorito da Rússia. O melhor que o SAMAT conseguiu foi um teste parcialmente bem-sucedido e várias falhas. O risco para a Rússia, ao tentar usar o SAMAT, supera em muito qualquer ameaça que o míssil represente. Já dissemos antes, a Rússia atualmente tem mais chance de atingir a si mesma com o SAMAT do que atingir outro país. Ter um míssil nuclear em que não confia é um pesadelo estratégico para a Rússia. Outras nações com capacidade nuclear que testaram adequadamente seus mísseis vão se sentir muito mais confiantes, sabendo que a Rússia está colocando todos os seus ovos na cesta quebrada do Sarmat. Quanto a Putin, ele e seus comparsas do Kremlin vão tentar fingir que o lançamento fracassado do Sarmat nunca aconteceu. As imagens serão ignoradas, e as ameaças nucleares e fanfarronices sobre o míssil russo continuarão. Mas Putin sabe que outras nações nucleares, como a China, aliada da Rússia, não terão medo. O Sarmat em novembro revelou o verdadeiro propósito do Satan II. Um verdadeiro anjo caído, mas mais perigoso para seus criadores do que para qualquer outro. Enquanto Putin lida com os destroços de mais um teste fracassado do Sarmat, também enfrenta inimigos em potencial, buscando obter mísseis de longo alcance próprios. A Suécia é a mais recente, preparando-se para enfrentar um míssil do Kremlin que assusta Putin mais que a OTAN. Assista ao nosso vídeo e inscreva-se no Military Show para acompanhar os últimos erros militares da Rússia. Obrigado por assistir.